Salve, salve galera do terceiro ano. Vamos começar aí nossas videoaulas. Desculpa aí pelo atraso de colocar a videoaula para vocês. Pessoal, vida de professor e aluno ao mesmo tempo é um sofrimento, tá? Mas estamos aí, certo? Vamos aí aprender um pouco aí sobre campo elétrico. Então fique atento aí a alguns conceitos, tá certo? E vamos lá. Campo elétrico, primeiro a gente começa aí pela definição, certo? Chama-se campo elétrico o campo é estabelecido em todos os pontos do espaço sob a influência de uma carga geradora de intensidade Q0, de forma que qualquer carga de prova de intensidade Q fique sujeito a uma força de interação, atração ou repulsão exercida por Q. Então, pessoal, nessa região onde tem Q, certo? Eu colocando uma carga de prova, ela vai ficar sob a influência, certo? Desse Q, aonde está surgindo aqui o meu campo elétrico, tá ok? Então, se eu colocar uma carga prova em qualquer ponto aqui, ela vai ter influência desse Q, tá? O campo elétrico ele pode ser representado também pelo vetor, certo? Lembra que vetor é aquela grandeza que tem módulo, sentido e direção, tá? Então, a direção e o sentido do campo elétrico depende do sinal da carga que gera esse campo. O que eu estou dizendo? Quando o campo, a carga é maior do que zero, ou seja, a carga é positiva, o campo elétrico aí, ó, o vetor campo elétrico vai ser de afastamento, tá? Quando a carga é negativa, o vetor campo elétrico é de aproximação, ou seja, o campo elétrico aí está se aproximando, tá? Tá aqui dado um ponto P, o campo elétrico se aproxima para a carga onde está gerando aí o campo elétrico. Tá aqui o dado ponto P, a carga é positiva, então vai ser afastando aí, ó, certo? Pessoal, para constatar a existência do campo elétrico gerado aí por Qzão, nesse ponto P eu uso aqui a carga de prova, Qzinho, coloco aqui no ponto P a carga de prova e essa carga vai ficar sob influência da força, tá? Da força elétrica. Então essa força vai ser de atração ou de repulsão, dependendo aí da carga que está sendo colocada em prova, certo? Se eu colocar aqui uma carga positiva em P, aqui a força vai ser de repulsão, certo? Se eu colocar uma carga positiva em P aqui no segundo exemplo aqui, ó, vai ser de atração, ou seja, vai ser na direção da carga Qzão, a força, tá? Continuando, o campo elétrico naquele ponto ele é representado pelo vetor E, definido pela razão entre a força atuante na carga de prova e o valor do campo elétrico ele fica representado dessa forma, ou seja, a razão da força dividido pela carga, tá? Então isso aqui seria o campo elétrico naquele ponto P, certo? O vetor campo elétrico naquele ponto P. O campo elétrico ele a unidade de medida é o Newton por Coulomb. Lembra que força é Newton, carga é Coulomb, tá? Eu posso escrever também, né, o módulo aí desse campo elétrico da seguinte forma: força igual ao módulo de Q vezes o campo elétrico, tá, pessoal? Aguardando aí essas unidades, essa formulazinha, tá, pessoal? Porque a gente vai utilizar aí algumas questões aí para responder, a descobrir quem é força, descobrir quem é campo elétrico, tá ok? Então, aguardando aí. Campo elétrico de uma carga putiforme. O campo elétrico é definido como o quociente entre as forças de interação das cargas geradoras do campo Qzão e da carga prova Qzinho, ou seja, eu tenho aí, ó, uma carga Qzão, certo? Positivo, e uma carga Qzinho, carga prova também positiva. Então aqui vai ser uma repulsão, certo? Essas duas cargas estão distantes uma das outras. Então se tem uma interação entre elas, ou seja, tem uma força aí entre elas, certo? Essa força vai ser de repulsão. Então para mim descobrir o vetor campo elétrico, seria a razão entre a força dividido pela carga Qzinho, tá ok? E lembra que força a interação entre as duas cargas é a lei de Coulomb, certo? Então a lei de Coulomb vai estar aqui porque eu tenho interação entre duas cargas. Então, o que seria essa lei de Coulomb? Seria o seguinte:
a constante eletrostática vezes o módulo aí de Qzão, vezes o módulo Qzinho dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo aqui no lugar de força, eu vou colocar a lei de Coulomb, tá? E como a carga Qzinho tá aqui no denominador e também no numerador, eu posso cortar ela. Ela tem a mesma significância, ou seja, é a mesma carga, tá? Então eu posso simplificar, mandar ela aí passear, tá? Ficando o seguinte, o campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática vezes o módulo de Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então aí significa que a carga de prova, o campo elétrico não vai depender da carga de prova, certo? Por isso que não entra aqui na fórmula, tá? Aqui eu posso chamar a atenção de vocês também. O campo elétrico é uma grandeza diretamente proporcional à carga geradora e inversamente proporcional à distância, que é o quadrado, certo? O que significa isso? Quanto maior a carga Qzão, maior vai ser o campo elétrico. Então, se aumenta a distância, o campo elétrico vai diminuir. Então, isso aí são grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, tá? A unidade de medida é o Coulomb, tá? Newton por Coulomb, tá? A gente viu anteriormente aí, tá? Continuando o campo elétrico, essa é a fórmula. Vocês memorizam aí também essa fórmula, pessoal, que a gente vai precisar para calcular aí usar ela em muitas questões, tá? Então, lembra aí que isso aí é para calcular campo elétrico, tá? Onde K0 aí representa a constante eletrostática no vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb. É uma constante, pessoal. Então, na questão, essa constante geralmente ela vai estar presente, vai ser o dado da questão, certo? Essa constante K0. O Q representa a carga geradora do campo elétrico em estudo. O D representa a distância do Qzão e o ponto P, tá? Então ainda vamos agora partir para campo elétrico gerado por mais de uma carga ou partícula, mais de uma partícula eletrizada, tá? Então eu tenho duas partículas, certo? Uma toda do estão mais e um ponto P aqui no centro. Então o campo elétrico aqui nesse ponto vai ser de afastamento, tanto dessa carga A aqui quanto da carga B. Veja aí, o campo elétrico de afastamento da carga A e da carga B. O interessante é como calcular o campo elétrico resultante. Então o campo elétrico resultante aqui vai se proceder entre a subtração do campo elétrico de A menos o campo elétrico de B. É só lembrar da fórmula de campo elétrico, tá? E substituir aqui no lugar campo elétrico de A e campo elétrico de B e mandar brasa aí que você vai conseguir encontrar o campo elétrico resultante. Então eu tenho uma situação agora, as partículas são sinais contrários, certo? Tá o ponto P aqui, certo? Então o campo elétrico gerado aqui pela carga mais, nesse ponto P vai ser de afastamento, que no caso aqui seria o campo elétrico 1. E o campo elétrico gerado aqui no ponto P pela carga menos vai ser de aproximação aqui, ó, que é o campo elétrico 2. Então observe que o campo elétrico resultante vai dar-se pela soma dos dois campos elétricos, porque estão andando no mesmo sentido aqui, ó, certo? Então o campo elétrico resultante vai ser a soma, tá? Então lembrar também de novo aí da fórmula de campo elétrico e mandar brasa aí que você consegue descobrir aí a campo elétrico resultante. Não tem grilo não, tá, pessoal? Continuando, vamos resolver um exemplo. Ele dá o seguinte: duas cargas putiformes de 4 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb e 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb estão fixa e distante de 6 cm entre si, no vácuo, como ilustra a figura. Então veja a figura aí. Então, na questão ele diz o vácuo, né? Então a constante do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E ele diz que está a distância de 6 cm. Pessoal, presta atenção que na minha constante do vácuo é metro e a distância que ele me deu foi centímetro. Por isso que ele vai dar aqui, ó, a transformação de centímetro para metro. Ou seja, você pega 6 centímetros e divide por 100. Vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2. Ou simplesmente você indica aqui que o C é centímetro, né? É 10 elevado a menos 2 do metro. A distância de separação aqui está o ponto médio. Então a distância 1 e distância 2, aqui a distância 1 da carga Q1 e a distância 2 da carga Q2 é 3, tá? O total aí é 6, né? Então
6 dividido por 2 dá 3. Então 3 aqui vai ser D1 e 3 aqui vai ser D2. Tá? Veja que o campo elétrico está no mesmo sentido. O campo elétrico produzido aqui pela carga 1 vai ser de afastamento. E o campo elétrico produzido pela carga 2 vai ser de aproximação. Então o campo elétrico resultante aí vai ser a soma dos dois campos elétricos, como a gente viu anteriormente. Então aí ele vai pedir calcular a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio do segmento que une as cargas. Então como se procede nesse cálculo? Tá aí a nossa situação, certo? Primeiro eu vou calcular o campo elétrico 1, lembrando lá da fórmula de campo elétrico. Aqui a constante eletrostática, aqui a carga 1, que ela vale 4, não é isso? E a distância, que é de 3 centímetros. No caso aqui a distância está ao quadrado, então vai entrar 3 centímetros, não, 3 metros. Tá? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo aqui ao quadrado, tá? Então, processando o meu cálculo, 9 vezes 4 vai dar 36. Aqui é uma potência, ó. Veja aí, potência de potência. 9 menos 6, tá certo? Vai ficar 3. E aqui vai ficar 3 ao quadrado, que é 9. E aqui é a potência de potência também, que vai dar uma multiplicação. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Tá? Então, continuando aí, o resultado aí da divisão de 36 dividido por 9 é 4. E aqui eu conservei a base 10. E o expoente 4 que estava negativo aqui, subiu somando. Então vai ficar 3 mais 4. Que o resultado vai ficar assim. Campo elétrico 1 vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 7 coulomb. Da mesma forma eu calculo aí o campo elétrico 2. Só no lugar da carga aí, que era 4, agora a carga 2 é 5. E a distância permanece a mesma. É o mesmo raciocínio, é o mesmo procedimento. E o campo elétrico 2 aí é 5 vezes 10 elevado a 7. O intuito aí é encontrar o campo elétrico resultante. Quem seria esse campo elétrico resultante? Já falei para vocês que é a soma dos dois campos elétricos. No caso seria 4 mais 5, que vai ser 9 vezes 10 elevado a 7 coulomb. Então, respondida a questão. Linhas de força. Essas linhas imaginárias indicam a direção e o sentido do campo elétrico na região onde ele existe. Veja, eu tenho uma carga que gera um campo elétrico aí de afastamento, então a linha de força aí vai ser na radial aí, ó. Carga é maior que zero. Então, quando a carga positiva gera o campo elétrico é de afastamento. Quando a carga é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Veja a figura, tá? Carga negativa, ó, carga menor que zero. Tá ok, pessoal? Ainda sobre linha de força, eu tenho o seguinte, tem uma carga aqui, ó, positiva ou negativa. Então, veja que a minha linha de força nasce aqui na positiva e morre na negativa, tá? E aqui, ó, veja que aqui ela vai se repelir, pois as cargas são de mesmos sinais, tá? Então, as linhas de força não vão se tocar, tá ok? Então, aqui nessa situação eu crio um dipolo elétrico, tá? Porque uma sai de uma carga positiva e morre na outra carga que é negativa. Pessoal, nessas linhas de força, ela serve para me indicar aonde tem uma intensidade de campo elétrico, onde é maior ou é menor. Então veja aqui, se eu tenho um ponto A, aqui ó, veja que as linhas de força estão mais próximas umas das outras. Então indica aqui tem uma maior intensidade, o campo elétrico. Se eu coloco aqui no ponto B, o campo elétrico não tem uma grande intensidade, porque as linhas de força estão distantes uma das outras. Então fica a dica aí, pessoal, para vocês acompanhar esse raciocínio aí, tá? Campo elétrico uniforme, representado aí pelo céu, tá? Então o que seria esse campo elétrico uniforme? Um campo elétrico que mantém as características de mesma intensidade, direção e sentido é chamado de uniforme. Ou seja, o que eu estou dizendo? Veja aqui, campo elétrico formado por duas placas. Então essas linhas de força aqui são paralelas. O campo elétrico ele apresenta a mesma intensidade, direção e sentido, tá? Então eu posso dizer que ele é um campo elétrico uniforme, porque ele está andando nesse sentido aqui, tá? Ele não vai para outra região, então ele se mantém a mesma característica, tá, pessoal? Continuando, campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, tá? Então veja aí, eu tenho um corpo aí esférico, não é esférico, mas tem aqui tipo sei lá, tem um espaço aqui na região onde não tem carga. As cargas a tendência a ocupar a região aí externa, tá? Nesse caso aí, o campo elétrico no interior aí vai ser
zero, vai ser nulo, tá? Então, chamar a atenção de vocês para duas situações. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio é nulo, qualquer que seja o formato do campo ou com maciço, então vai ser sempre nulo, tá? E a outra situação é que na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio o campo elétrico é normal, perpendicular à superfície em cada ponto e não nulo, tá? Então o campo elétrico aqui, ó, na superfície ele não vai ser nulo, certo? Só no interior aí do corpo eletrizado aí, ó, certo? Que vai ser nulo. Agora na superfície não é nulo. Então por isso que aí deu embasamento para a blindagem eletrostática. Veja a situação aí do homem sendo aí atingido pelos descarga elétrica produzida aí pelo gerador de alta potência, certo? Ele não vai sofrer nenhum dano, porque ele está aqui em volta dele tem uma gaiola. Então aí seria a gaiola de Faraday. Faraday descobriu que dentro do interior dos corpos eletrizados, ou seja, não tem um campo elétrico. O campo elétrico ele é nulo, tá certo? Por isso que o rapaz aí não vai sofrer nenhum dano, tá ok? Então essa era a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê um seu like, pessoal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá? Vamos dar uma força aí no canal do professor Diego, tá certo? Indique aí para os seus colegas, tá certo? Que possa aprender também física aí junto com a gente, tá ok, pessoal? Então fique atento aí também às próximas videoaulas, por isso que eu peço a vocês que marquem aí o sininho, porque eu estarei colocando questões resolvidas aí do material de vocês e também um resumo aí das aulas, tá ok, pessoal? Então, valeu e até a próxima videoaula, galera.